Esse texto que eu vou ler com vocês é o texto que mostra a prioridade no coração de Jesus quando se trata de realizar o sobrenatural. Porque normalmente quando nós falamos de sobrenatural, automaticamente nós ligamos a coisas um pouco mais místicas, tá? E quando eu falo místicas, não entenda no sentido pejorativo, tá bom? Acredito sim que existe mistérios que nós nunca vamos entender em Deus, que é gostoso de experimentar. É bom experimentar segredos de Deus, é bom experimentar as transformações, o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, coisas que nós nunca vamos entender, coisas que não cabem na nossa razão. Milagres de cura, milagres de libertação, seja qual for o milagre. Mas existe no coração de Deus uma prioridade. Uma prioridade, você vai entender. E por que eu falo isso? Porque se hoje fosse o último dia de vida de vocês, imagina, eu falo bem aqui pra vocês, gente, seguinte, a gente só tem 24 horas, amanhã acabou. Nessas 24 horas, você vai buscar fazer aquilo que é mais importante pra você, não é verdade? Você fala, gente, hoje você só tem o dia de hoje. Só o dia de hoje. Então, você já vai começar a listar coisas que são importantes pra você. Ó, vou fazer isso primeiro, vou fazer isso primeiro, vou fazer isso primeiro. É isso daqui que eu preciso fazer. Uma vez eu compartilhando isso com os meus alunos, né? Eu falei, gente, se hoje fosse o último dia de vida de vocês, o que vocês iriam fazer? Aí meu aluno, minha lua de mel. Eu falei, rapaz, tu tem 13 anos de idade, né? Quer fazer lua de mel? Eu sou um cara que eu amo pular de paraquedas, apesar de ter pulado uma vez só, mas eu amei e ficou marcado pra mim. Se hoje fosse meu último dia de vida, certeza que na minha lista estaria pular de paraquedas em algum momento pra eu sentir essa experiência de novo, de me jogar num lugar muito alto e depois esse negócio me botar lá no chão. Mas fato é, quando estamos próximos do fim, quando sabemos que estamos próximos de acabar, de morrer, vamos dizer assim, nós deixamos as distrações, deixamos aquilo que é mais alheio e vamos buscar realizar coisas importantes. É por isso que é muito interessante a gente olhar para esse dia, porque eu estou falando do último dia de Jesus, antes dele ressuscitar, claro. Mas Jesus vai morrer, e ele sabe que vai morrer. E sabendo que era o último dia de vida dele, nesse último dia de vida você consegue absorver o máximo do que é a prioridade de Jesus. Que muitas vezes nós pensamos que a prioridade dele é outra. Mas nesse texto você fala, caramba, o coração de Deus está aqui. É aqui. E eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Lucas capítulo 22, versículo 14, a última ceia, que a gente conhece como a Santa Ceia. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa, isso na hora de ceiar, e Jesus disse, eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que agora não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Gente, uma coisa é o Alaí falar que está ansioso. Por quê? Porque eu sou limitado. Porque eu tenho um tempo de vida limitado. Eu tenho 27 anos. A minha ansiedade, ela cabe dentro desses 27 anos. Fala ansioso. Eu não posso falar assim, nossa, eu tava 30 anos ansioso para que isso aconteça. Não tava, porque eu só tenho 27 anos. Agora imagina você escutar isso de alguém que se revela como eterno. Ou seja, na eternidade, ele estava pensando nesse momento. Jesus falou assim, eu estava ansioso, eu estava esperando. Na eternidade, ele sonhava com esse momento aqui. Eu estava esperando esse momento para comer com vocês. Às vezes nós olhamos para isso daqui e a gente pensa que Deus está criando um ritual religioso. Por isso que a gente faz a Santa Ceia, que não é errado, tá bom? Mas tudo que Deus queria aqui não era criar um ritual religioso, era ressignificar o nosso estilo de vida. Ele não queria que isso aqui se tornasse um ritual, ele queria que isso aqui se tornasse um hábito. E é o quê? É o sentar à mesa e o compartilhar.
E todos nós sabemos, no decorrer do texto, que ele vai pegar o pão e falar assim, ó, esse é meu pão, esse é meu corpo, eu entrego em favor de vocês, eu vou sofrer ali na cruz, tal. Ele pega o cálice, esse é meu cálice, é o sangue que representa a nova aliança, eu derramo ele por vocês e tudo. A gente conhece esse discurso, mas é interessante você começar a notar quem são as pessoas que estavam na mesa com Jesus. Na mesa com Jesus tinham pessoas como Pedro, que negou Jesus. Na mesa de Jesus tinha pessoas como Judas, que traiu Jesus. Na mesa de Jesus tem Tomé, que duvidou de Jesus. Tem João, que abandonou Jesus. Ou seja, mesmo... Gente, se você soubesse que a pessoa ia te trair, se você soubesse que a pessoa ia te machucar no último dia de vida, você ia comer com ela? Para pra pensar. Você ia comer com as pessoas, você sabe, porque Jesus sabia, tanto que Jesus fala isso para Pedro. Você sabe, eu sei que alguém vai me trair aqui. No último dia de vida, com meu sentimento carnal, com meu coração humano e falho, eu não ia botar essa pessoa para comer na mesa comigo. Por isso que Jesus nos surpreende demais. E por isso que Jesus nos prova que Ele nunca é pego de surpresa. Porque Jesus, Ele ama sem esperar nada em troca. Jesus, Ele se doa sem esperar nada em troca. E o que é o princípio da ceia? Que é ressignificando todas as nossas refeições, é ressignificando toda a nossa vida. Jesus tem uma mania muito feia, gente. Tá bom? Jesus tem uma mania muito feia. Que tudo que você coloca nas mãos dele, Ele dá graças e reparte. Tudo. Eu lembro uma vez, com um amigo meu, ele tinha ganhado um carro. Ele comprou um carro. E era um carro lindo, era um HB20 do modelo novo, um branco, bonito. Ele chegou pra mim e falou bem assim, aí, Deus que me deu. Por favor, pastor, faça uma oração pra gente consagrar o carro, tá, não sei o que. A gente pegou o óleo, tudo, peguei o óleo. Eu falei, você quer colocar nas mãos de Jesus? Ela falou, quero. Tem certeza? Ele, claro, pode botar nas mãos de Jesus. Aí eu fui orar. Aí eu peguei o óleo, tá, não sei o que, falei assim, ó, esse carro é do Senhor. Então faça que o teu servo dá carona para todo mundo da igreja. Ele olhou, o que você está falando? Eu falei assim, rapaz, se você colocar nas mãos de Jesus, é isso que ele vai fazer. Ele vai dar graças e vai repartir. Antes de comer o dele. Olha que legal. E às vezes a gente transformou isso num ritual para a gente comemorar uma vez no mês. Né? Para a gente relembrar uma vez no mês. Qual foi a última vez que na sua mesa, da sua família e tal, você chegou para sua mãe, para seu pai, para seu esposo e falou assim, ô fulano, como é que você quer que eu prepare seu prato hoje? Eu disse, oxe, gente, eu falo que o crente é aquele que bota a primeira mão na Coca-Cola. Porque quando você pega a Coca-Cola, o primeiro cara que pegar na Coca-Cola, todo mundo vai com a copa, tá todo mundo esperando alguém pegar na Coca-Cola. Ninguém pega porque sabe que se pegar vai ter que servir todo mundo. Então todo mundo fica aqui só esperando o primeiro cara que vai ser o azarado que vai pegar na Coca-Cola para servir todo mundo. Mas eu falo que o crente é esse. O crente é o cara que ele compartilha com todo mundo porque ele sabe que Deus é Pai e não vai faltar. Mas existem pessoas que pensam que vai faltar. Então ele vai doar para essas pessoas para que nessa pessoa, na minha referência de vida, ela possa encontrar uma referência de que para ela nunca vai faltar. É por isso que eu brinco com vocês, eu já falei isso com vocês. Quando a gente fala Pai Nosso que estás no céu, né, o pão nosso de cada dia, o pão nosso, você está pedindo para você ser a padaria de Deus. Está pedindo para você ser a padaria de Deus. Deus, o pão que você colocar na minha casa, eu vou compartilhar. Sabe por que muita gente passa fome hoje em dia? Sabe por que muita gente está passando necessidade no nosso meio? Porque a gente não está mais falando pão nosso, ele tá falando pão meu. Aí o cara pergunta, Deus, e o pão lá que você tinha falado e tudo, não sei o que? Eu falei assim, pois é, eu dei pro seu irmão te entregar, mas ele achou que era dele, comeu. Eu fico pensando, gente, às vezes Deus ele vai esperar o momento certo para que o maior número de pessoas seja transformada. Vou dar um exemplo. A minha tia Kátia, ela teve um problema no olho, que ela ia perder a visão. Eu estava em casa
E o Léo tá me incentivando agora, tá nesse momento de orar por cura. Lá, vamos, você tem que orar por cura. Mesmo que a pessoa não seja curada, mas ora por cura. Se Deus tá mandando orar por cura, ora por cura. Eu tava em casa e no meu coração tava queimando. Eu falei assim, cara, eu vou lá na casa da minha tia, vou lá na casa da minha tia. Eu fui lá na casa da minha tia, né? Aí eu conversando com ela e queimando no meu coração, vou orar. Aí eu falei assim, tia, vem cá, vamos orar aqui. Eu tô sentindo muito de orar por cura, tá, não sei o quê. Aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, cura. Não sei quais são os meios que o Senhor vai usar para curar, mas que e a cirurgia é muito cara, então ela estava quase não fazendo a cirurgia por conta de ser muito cara. Eu falo, o dinheiro não pode definir a nossa vida, o dinheiro não vai dizer se essa pessoa vai estar boa, se vai estar bem, tudo é o Senhor e tal, e eu quero decretar a tua cura sobre a vida dela e tudo, orando, beleza. Aí eu saí frustrado, porque ela não foi curada. Eu falei, será que eu estou faltando fé? Será que é isso? Será que é aquilo? Continuei orando na minha casa por conta disso e tal. E um certo momento, Deus fez eu olhar para essa situação de uma forma diferente. Porque agora ela teve que fazer a cirurgia. Na hora que ela foi fazer a cirurgia, a Priscila, gente, ela tem um dom de movimentar essas coisas. A Priscila movimentou um grupo da família, falando com a Priscila e tal, não sei o que, montou um grupo da família, com os amigos e tudo. Gente, a cirurgia é tal, vamos todo mundo ajudar, que se todo mundo ajudar vai conseguir pagar. Cara, em questão de um dia, né, a gente conseguiu movimentar um maior número de pessoas para exceder o valor que ela precisava para fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, agora está se recuperando, está bem. Aí eu pensei da seguinte maneira, poxa, Deus poderia ter curado ali, quando eu estava orando. Mas e se Deus preferiu usar aquela situação para curar outras pessoas também do seu individualismo? Se Ele poderia proporcionar uma cura maior, uma proporção maior das pessoas compartilhar, por que Ele não faria isso? É aquilo que o pastor Léo falou na semana passada sobre os demônios terem ido nos porcos e os porcos terem caído e Jesus estava proporcionando uma cura para aquele povo, mas aquele povo não enxergou isso porque os porcos eram o Deus deles. Então imagina que Deus ele sempre vai agir no momento certo para que o maior número de pessoas sejam transformadas pelo amor dele. No compartilhar. Gente, no compartilhar. Eu tenho uma perspectiva de um texto da Bíblia que pode ser um pouco diferente. E se você pensa diferente, eu entendo e eu não quero que você pense como eu penso, tá bom? Por que eu estou falando o poder que existe no compartilhar? O poder, o milagre que existe em a gente entender que Jesus, no último dia de vida dele, ele poderia ter feito o maior congresso de milagres e avivamento. Ele poderia ter jogado fogo no Império Romano, ele poderia ter expulsado um monte de demônio ali para provar para Herodes que ele era o mais cara cabuloso. E por que no último dia de vida dele ele escolhe jantar com seus amigos? Porque ele entende que existe mais poder, existe mais autoridade nisso, no compartilhar, do que simplesmente fazer algo sem propósito de transformar a sua consciência. Então tem um texto da Bíblia, o Pedro já até sabe o que aconteceu que eu vou falar, é da multiplicação dos pães e dos peixes, tá bom? E não pense que eu ignoro a realidade do milagre nesse texto. Mas sabe o que eu penso desse texto? Deixa eu explicar o que eu penso desse texto. Tem uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E eles estão no deserto, é praticamente numa área mais deserta. Não é no deserto de fato, mas numa área mais deserta. E os discípulos falam para Jesus bem assim: Jesus, despede a multidão, porque o pessoal está começando a ficar com fome. E Jesus fala: por que vocês não dão vocês mesmos de comer para eles? Aí eles falam: uai, vamos ver então se a gente consegue. Numa multidão de 5.000 homens, eles encontraram apenas um jovem que deu 5 pães e 2 peixes, 3 peixes. Eu sou horrível de matemática.
É quantos peixes? É 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Gente, uma coisa que eu paro pra pensar. Numa multidão de 5.000 pessoas, eu acho que não teria só um jovem com 5 pães e 2 peixes. Com certeza, pessoas já tinham comida ali. Mas eu imagino Jesus movimentando o povo, os discípulos. Gente, Jesus falou pra gente alimentar essa galera aqui. Quem é que tem comida? Aí eu imagina você, numa multidão de 5.000, você fala assim, rapaz, eu não vou dar minha comida nunca. Tá doido? Se eu der minha comida, nem pra mim. Eu vou deixar aqui, ó, no mocó. Aí eles perguntando, ninguém fala nada. Porque normalmente a gente pensa, e não é errado pensar assim, tá bom? Que era um pão milagroso, né? Que Jesus, ele pegava assim, galera, vamos multiplicar o pão. Aí ele arrancava o pão e nascia outro pão, né? Então, gente, peraí, ó, tem um pão aqui, ó. Eu tirava um pão assim, eu tirava da manga, era uma coisa mais mágica. E também, desculpa, tá? Eu não tô falando que é errado pensar dessa forma. Mas, para pra pensar, se o milagre não foi um pão milagroso, mas um coração convertido. Onde aquele jovem foi o único corajoso de dar o dele a olhar para a multidão e falar assim, eu tenho certeza que se Jesus pediu, ele vai prover, mesmo que eu tenha pouco. E ele deu. Eu imagino ele entregando 6, porque a Bíblia fala que Jesus deu 6, agora reparte. O milagre aconteceu nas mãos dos discípulos, gente. Jesus deu 6, ele só deu graças e agora reforma assim, agora reparte. Eu imagino o cesto passando e as pessoas olhando para aquele jovem, assim, aquele jovem entendeu o que Jesus estava falando. Elas pegavam, repartiam e colocavam ali. Nós temos muito. E aquilo ali foi enchendo, tanto que no final a Bíblia fala que sobraram pedaços de pães. Ou seja, Jesus não nos entrega recursos, Jesus nos entrega relacionamentos, de compartilhar. Sabe o que eu fico assim mal? Porque toda vez que a bomba estoura no país, todo mundo fica com medo. Parece que a gente perdeu a capacidade de cuidar uns dos outros. Ai meu Deus, vou perder o emprego. Ai meu Deus, e eu falo isso porque eu passo por isso. Ai meu Deus, isso não sei o quê. Mas gente, eu faço parte de uma família. E nessa família, todo mundo compartilha para que a gente possa suprir a necessidade, possa suprir o que falta no outro. Nessa família existem ricos e pobres. Nessa família, os ricos ficam pobres e os pobres ficam ricos. Nessa família, nós somos transformados porque nós temos o mesmo Pai. Nessa família, ninguém vai passar por necessidade porque nós estamos caminhando junto. E foi isso que Jesus quis ensinar naquele momento em que ele sentou com os discípulos e fez aquele poder de falar, a referência de vida. Eu estou me doando por vocês. Eu estou compartilhando com vocês. Talvez a gente tenha buscado coisas sobrenaturais de forma mais estética para tentar se aproximar de Deus, e Deus está nos convidando a ir para uma área, uma virtude do nosso coração, algo mais invisível, algo que os nossos olhos não conseguem experimentar, porque é isso que vem a fé, é aquilo que eu não consigo ver, mas eu consigo traduzir na minha vida o invisível. Eu consigo traduzir de forma visível aquilo que a minha referência é invisível. E quando eu faço isso, milagres acontecem, porque foi aqui, nesse momento, que Jesus realizou a sua maior vontade. Foi aqui, nesse momento, que Jesus falou: se façam da mesma forma que eu fiz com vocês. Quando sentar para comer, compartilha antes de pegar o seu. Quando receber, compartilha antes de tirar o seu. Quando pensa nos outros, pensa na família, se doa, se entregue, você vai ver a vontade de Deus sendo feita na sua casa, você vai ver a vontade de Deus sendo feita na sua vida. As pessoas vão olhar para você e falar bem assim: esse daí é um filho de Deus, esse daí é um filho de Deus. Aí sabe o que é o mais, para encerrar aqui, sabe o que é o mais sinistro? Sabe o que é o mais poderoso, no final das contas? É isso aqui. Acompanha comigo lá no capítulo 24, ali no caminho de Emaús. Jesus morre, aí ele ressuscita.
Só que ninguém sabe que ele ressuscitou. Só as mulheres, principalmente Maria Madalena. Sabe assim, né? Não chegou a ver com os olhos, mas viu o túmulo vazio. Aí olha só no capítulo 13. Ai, gente, tenta. No final vou pedir para o Silas cantar a música da Morada de Emaús. Tenta imaginar você, sabe? Tenta se colocar no lugar desses seguidores de Jesus. Tenta visualizar como se fosse um filme de cinema. Olha só. Naquele mesmo dia, no versículo 13. Se você quiser, pode só prestar atenção aqui. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Imagina uma conversa de saudade. Imagina Jesus chega numa conversa onde sabe que estão falando dele e estão falando de uma forma nostálgica. Cara, como era bom caminhar com Jesus. Nossa, lembra quando ele fez aquilo? Nossa, lembra quando ele fez Pedro andar sobre as águas? Nossa, lembra quando ele multiplicou os pães? Lembra quando aconteceu isso? Meu Deus do céu. Cara, como era bom isso. E ao mesmo tempo uma tristeza no coração. E Jesus chega, só que eles não reconhecem Jesus. Jesus escuta essa conversa. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Aí, que coisas? Jesus meio cínico, né? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram ao seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como aquelas mulheres disseram, mas não viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tão bobos? Como custam a entender que os profetas registraram isso já nas Escrituras? Não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Gente, imagina essa aula. Imagina essa aula direto de Jesus. Deve ser uma coisa surpreendente. Não é à toa que o coração deles ficaram aquecidos, né? Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique aqui conosco essa noite, pois já está tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Presta atenção, presta atenção. É aqui que está o plot twist de toda a história. Olha só. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. X-Men. Jesus, ele botou desapareceu. Mas antes dele desaparecer, eles caminharam com Jesus esse momento todo, mas não reconheciam. Qual foi o momento que eles reconheceram? Qual foi o momento que eles reconheceram? Gente, lá no versículo 35. Então os dois... Não, continua, olha só, no versículo 32. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho, nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com ele, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu para Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como havia reconhecido quando ele partiu o pão. Gente, imagina. Jesus caminha com eles e dá uma aula de teologia.
mas é isso, ó, Moisés já falava sobre isso, Isaías, tudo, tal, dando uma aula no Antigo Testamento, e os caras, meu Deus do céu, como esse cara tem uma sabedoria, e ardia o coração. Aí Jesus chega na casa, senta na mesa, começa a perceber o movimento, diz, galera, vamos aqui comer, vamos? Então, Deus, graças te damos, repartiu na mesma hora o pessoal falou. Aí eles saíram para correr, para contar para os outros. Gente, Jesus ressuscitou. Aí os caras, como é que tu sabe disso? Ele fez algum milagre? Não. Ele expulsou algum demônio? Não. Ele andou sobre as águas? Não. Então como é que você sabe que ele ressuscitou? Ele partiu o pão. Como é que você sabe que é ele? Ele repartiu o pão. É uma atitude tão simples. Mas só quem faz é quem é filho de Deus. É uma atitude tão simples que foge da nossa rotina. Qual foi a última vez que você olhou para o seu coração, analisou sua vida? O que é que eu tenho compartilhado? Aonde eu tenho repartido o pão? No meu trabalho, qual foi a última vez que eu reparti o pão para que as pessoas olhassem para mim e falaram, esse é filho de Deus? Qual foi a última vez que eu reparti, compartilhei, onde as pessoas falaram, esse é filho de Deus? Gente, às vezes nós estamos buscando uma ardência no coração, mas isso não faz os nossos olhos se abrirem. Não faz. Mas não existem cultos que você vai e o coração arde. Você fala, nossa, ardeu o coração. O coração ardeu. Mas os nossos olhos só serão abertos no momento em que a gente vê as pessoas compartilhando. No momento onde as pessoas dão graças a Deus por aquilo que elas receberam. E antes de tomar o dela, elas compartilham. Que nós possamos ser conhecidos como esse povo. Que a igreja, Batista, Movimento, Lab, as pessoas possam olhar para nós e falar assim, meu Deus do céu, só tem filho de Deus aqui dentro. As pessoas compartilham, as pessoas se doam, as pessoas se entregam. Então, que o Senhor possa abrir os seus olhos essa noite.